Fala pessoal, Liana aqui. A adaptação de O Senhor dos Anéis para o cinema pelo diretor Peter Jackson é uma das melhores, certamente, apesar das mudanças terem sido feitas em relação ao material de origem. Algumas mudanças são até compreensíveis, mas, como toda adaptação, alguns pontos alterados ou omitidos deixam sempre a desejar quando conhecemos a história original, e o desejo de algo mais fiel surge nos fãs mais ávidos. Nesse sentido, eu quero ver com você 5 momentos onde os livros são melhores que os filmes, o que para a maioria de nós é algo óbvio. Certamente o livro geralmente é melhor que as adaptações. Para constar, esta lista não é exaustiva. Tenho certeza de que há mais coisas para serem incluídas no vídeo, mas vamos nos ater a 5 hoje. Te apresento então a batalha Tolkien versus Peter Jackson. O ator Elijah Wood certamente se fixou como a imagem de Frodo em nossas mentes. E ele certamente fez exatamente o que Peter Jackson queria que ele fizesse. Ele desempenha o papel tão bem quanto deveria, com base em como o personagem foi concebido para o filme. Mas ele não é o Senhor Frodo do livro, nem mesmo de perto. O que para mim explica o porquê de muitas pessoas que somente assistiram aos filmes desgostarem dele. O Frodo do livro não é um observador passivo. Ele não é majoritariamente fraco e muito menos indefeso. Eu entendo que os cineastas optaram por apresentar o personagem como totalmente consumido por sua batalha interna com um anel. Por isso, o vemos cabisbaixo uma boa parte do tempo nos filmes. E é claro que a limitação de tempo na tela obriga o diretor a fazer certas escolhas. Mesmo assim, o Frodo que encontramos nos livros é totalmente diferente e melhor. Por exemplo, nos livros, Frodo enfrenta os Cavaleiros Negros no topo do vento e depois de esfaqueado pelo Rei Bruxo, ele ainda consegue montar o cavalo de Glorfindel e cavalga até o Val de Bruinen, onde mais uma vez ele desafia os Nazgûl até Glorfindel chegar e empurrar os cavaleiros para o rio. No livro, Frodo é sábio, conversa com os elfos e escolhe ativamente seus próximos passos, em vez de apenas permitir que as coisas aconteçam com ele. A verdade é que, se fôssemos mergulhar nesse assunto, poderíamos escrever uma tese inteira sobre as diferenças, e ainda assim mal arranharíamos a superfície. Se você conhece Frodo apenas como retratado nos filmes, você não conhece o Frodo de verdade. Para fins de adaptação, os cineastas imaginaram um anel um pouco diferente do que era nos livros. No filme, ele é uma tentação que consome todos que entram em contato com ele. Via de regra, ele não pode ser tocado ou manejado por ninguém sem corromper seus corações. Ele é completamente mau, como diz Gandalf. Isso, é claro, mudou a forma como as pessoas interagem com ele e como a história desenvolve os personagens em torno dele. Logicamente, você não pode fazer com que um anel todo-poderoso e irresistível seja resistido por vários personagens ao longo do filme. Isso seria incoerente e arruinaria a ameaça como os cineastas pretendiam. E é por isso que Faramir foi apresentado como foi e responde à presença de um anel da maneira que responde. Mesmo assim, ainda gosto do Faramir dos filmes. Ele fica tentado, mas no final é capaz de fazer a escolha certa. Ele é capaz de fazer o que seu irmão Boromir não conseguiu. Veja bem, esse retrato do personagem não é ruim, mas, em comparação com a versão do livro, Faramir foi de certa forma diminuído. Na versão do livro, ele não sente qualquer desejo de obter ou usar o anel. Como ele mesmo diz, eu não tomaria essa coisa, nem que a encontrasse na estrada, nem que Minas Tirith estivesse sendo destruída e apenas eu pudesse salvá-la desse modo, usando a arma do Senhor Escuro para o bem dela e para a minha glória. Não anseio por tais triunfos, Frodo, filho de Drogo. Faramir é sábio, gracioso, gentil e amigável com Sam e Frodo. Vemos claramente a influência de Gandalf sobre ele, algo que o filme mal sugere. Então, embora eu entenda as escolhas de história que os produtores fizeram, ainda seria legal se tivéssemos visto mais do Faramir do livro na tela.
Uma coisa é preciso se admitir. Peter Jackson fez um ótimo trabalho com a sequência das cenas de Laracna no filme. É uma sequência intensa, assustadora e muito emocionante. Todos os envolvidos, Frodo, Sam, Gollum e Laracna, são cuidadosamente bem colocados em seus respectivos lugares e fazem exatamente o que devem fazer. Esse momento é um dos destaques do último filme da trilogia, sem dúvidas, e a música de Howard Shore é perfeita, realçando os elementos de terror e ação sem muito esforço. Mas, novamente, a versão de Tolkien arrasa qualquer adaptação. Existem dezenas de ótimas passagens nos livros, dezenas de conversas maravilhosas, momentos de ação e parágrafos extremamente descritivos. Mas, certamente, essa passagem é uma das mais bem organizadas. Tolkien toma seu tempo construindo o suspense. Ele aumenta a tensão um pouco de cada vez. E quando ele finalmente decide liberar toda a energia contida, ele nos dá uma das lutas mais icônicas já capturadas nas páginas do livro. A passagem é daquele tipo que, à medida que você vai lendo, não consegue largar o livro até descobrir o desfecho. Esta seção, no final de As Duas Torres, no filme ocorre em O Retorno do Rei, é de surpreender. A luta corajosa e louca de Sam com um inimigo grande e poderoso demais para um pequeno hobbit. A coragem e determinação de Frodo, a traição de Gollum, toda a cena é de causar arrepios e muita emoção no leitor. Eu confesso que há poucas coisas nos filmes de O Senhor dos Anéis que me desagradam, que eu tenho aquele sentimento de que poderia ter sido melhor. A nível de uma adaptação que condensa em pouco mais de 11 horas um conteúdo extenso de mais de 1000 páginas, para mim esses filmes são quase perfeitos. Mas, de todas as alterações e inclusões de cenas para elevar a tensão na história, essa mudança na cena a seguir é uma das falhas dos filmes que mais me dói cada vez que a vejo. Estou falando do confronto entre Gandalf e o Rei Bruxo. No livro, os dois se encontram diante do portão recém-rompido na entrada de Minas Tirith. O livro, inclusive, diz que Gandalf iria pôr à prova a profecia de Glorfindel, de que não seria pelas mãos de um homem que o Rei Bruxo seria abatido. Mas, contrariando nossa expectativa, a cena termina em um impasse, com o Rei Bruxo se afastando para cuidar de outro assunto importante na batalha, a chegada dos Rohirrim. É um momento tão épico quanto o confronto com o Balrog de A Sociedade do Anel. Gandalf, sozinho, enfrenta o maior servo de Sauron e este o desafia nos portões de Minas Tirith. É um momento inspirador e nós torcemos para que Gandalf mostre seu poder angelical mais uma vez. Nos filmes, entretanto, novamente os cineastas optaram por mudança de cenário e eu até entendo os seus motivos. Primeiro, eles não queriam que essa cena parecesse uma versão da luta contra o Balrog, parte 2. Em segundo lugar, eles não queriam que o Rei Bruxo parecesse fraco ou derrotável, porque provavelmente eles temiam que isso prejudicaria a vitória de Elwin alguns minutos depois. Eu entendo tudo isso, mas ainda assim a decisão deles de fazer o Rei Bruxo destruir o cajado de Gandalf e derrubar o mago no chão, para mim foi um erro muito grande na representação do novo Mago Branco. Estou feliz que esta cena tenha sido reservada apenas para a versão estendida. Felizmente, o público em geral não teve que ver Gandalf sendo rebaixado simplesmente para que Elwin fosse exaltada alguns momentos depois. Uma coisa não era necessária para que a outra acontecesse. Eles poderiam e deveriam ter mantido a dignidade de Gandalf sem enfraquecer o Rei Bruxo. Tolkien conseguiu fazer isso muito bem no livro. Olhando agora para a segunda trilogia, Beorn foi bem retratado nos filmes de O Hobbit, principalmente nas edições estendidas. Ali nós conseguimos ver bem que, apesar da aparência, Beorn definitivamente não é 100% humano. O único problema é que nos filmes ele não tem muito o que fazer. No livro, Beorn parece uma espécie de deus ex machina, mas isso funciona muito bem para o livro. Ele aparece na Batalha dos 5 Exércitos e vira completamente a maré. Entendo que os cineastas não quiseram tirar os holofotes dos heróis principais, mas ainda acredito que eles poderiam ter dado mais trabalho a Beorn sem sacrificar o heroísmo de Thorin e da companhia. O Beorn do livro desperta a imaginação do leitor. Já o Beorn do filme foi bem legal.
há um grande abismo entre essas duas coisas. Bem, pessoal, essa é a minha lista. Como falei anteriormente, tenho certeza de que a lista poderia ser maior, mas não quero me prolongar, pois afinal de contas não é particularmente emocionante criticar os meus filmes favoritos de todos os tempos. E você? O que você acha que os livros fizeram melhor do que os filmes? Me diga nos comentários. Te agradeço por assistir esse vídeo até aqui e se você gostou, por favor, deixe seu like antes de sair, se inscreva e compartilhe. A gente se vê na próxima, um grande abraço e valeu!